Iniciando então já o bloco de notícias no mercado internacional, a atividade empresarial nos Estados Unidos aumenta em junho, pressões sobre o preço diminuindo. Exatamente. A gente teve a divulgação do PMI na última sexta-feira e tanto o PMI composto quanto o próprio PMI industrial e o PMI de serviços surpreendendo o que era expectativa do mercado e vindo também acima dos dados que haviam sido divulgados anteriormente. Se tratando especificamente do PMI composto, a gente teve o maior número desde abril de 2022, o que reforça que a atividade econômica, ao menos, continua bastante forte. E lembrando que o PMI é um indicador futuro, ou seja, há uma expectativa de que a economia continue forte. Apesar disso, a gente vem acompanhando já vendas no varejo que vêm com dificuldades de crescer no segundo trimestre, PIB do primeiro e quem sabe também do segundo trimestre com essa dificuldade, mas então o que a gente pode tirar de lição disso? Por mais que primeiro e segundo trimestre de 2024 talvez a gente tenha um crescimento menor, pode ser que daqui para frente o crescimento econômico continue num patamar um pouco mais forte ou pelo menos mantendo o mesmo nível de estabilidade que a gente já vinha observando. Próxima notícia. Espera-se que os grandes bancos dos Estados Unidos sejam cautelosos nos pagamentos aos acionistas. Vai ser divulgado então, pessoal, nessa quarta-feira o resultado do stress test que eles fazem anualmente, que é um teste de estresse justamente que o Fed faz para ver como é que está a saúde do sistema financeiro por lá. Então o mercado, eles esperam que esses grandes bancos eles tenham mais dinheiro em caixa e com isso, ao mesmo tempo, eles estejam mais cautelosos na hora de fazer um pagamento de dividendos, mas também na hora de fazer a recompra aí de ações. Um diferencial do teste que aconteceu, né, desse resultado que a gente vai ter aí na quarta-feira, é que esse último teste a gente teve um número maior de bancos médios participando. Ano passado a gente teve uma quebradeira, né, de alguns bancos médios acontecendo, então esse ano a gente teve uma participação maior. Vamos ver como é que vai vir aí esses resultados. Ainda no mercado internacional, falando um pouco agora de eleições americanas, campanha de Biden ataca Trump sobre o direito ao aborto em um novo anúncio dias antes do debate. A gente vai ter um debate nessa quinta-feira em Atlanta, na Geórgia, em que o Biden vai ter oportunidade, Biden e o Trump, né, vão ter a oportunidade de debater, apresentar seus principais pontos da campanha. Lembrando que a eleição só vai acontecer no dia 5 de novembro lá nos Estados Unidos, mas desde já a gente já sabe que eles serão os principais candidatos e tanto o Biden quanto o Trump já estão trocando rusgas enfrentando principalmente nesses principais pontos de embate. Então, o Biden atacando o Trump, principalmente nessa questão relacionada ao aborto. A gente já viu também a campanha do Trump atacando o Biden, principalmente na questão cognitiva dele, na questão de saúde dele. Então, isso deve escalar ao longo do tempo, até a gente chegar nas eleições em novembro e, quem sabe, até mesmo trazer mais volatilidade para o mercado norte-americano e, consequentemente, para o mercado brasileiro. Passando agora para a próxima notícia, uma notícia mais corporativa dizendo que a Apple mantém diálogos com a concorrente Meta sobre a inteligência artificial. Então é uma tentativa aí de unificar as forças das duas empresas, né? A gente sabe que principalmente nessa parte aí do setor de inteligência artificial. Então essa notícia chega lá justamente depois que a Apple já tinha fechado aí um acordo com a própria OpenAI, né, do ChatGPT, com aquele intuito de melhorar e criar aí o Apple Intelligence, melhorar principalmente aí a parte aí da Siri. Então mostrando que essa parte de inteligência artificial está cada vez aí mais em alta. Finalizando então as notícias internacionais, começando então as notícias nacionais, falando então aqui de Brasil. Brasil perde posição em oferta de ações entre emergentes. O Brasil, que foi o terceiro posicionado, o terceiro lugar dentre os emergentes no ano passado, passou agora para 2024 no 7º lugar, nesse índice que vem sendo liderado tanto pela China quanto pela Índia. Em relação aos IPOs aqui no Brasil, que são as ofertas iniciais de ações, a gente observa um mercado ainda bem parado, já há 3 anos sem novos IPOs. É esperado que esse mercado de IPOs volte somente em 2025 e esse número vem sendo fomentado tanto por ofertas secundárias, por block trading também que vem acontecendo. Se no mercado de ações a gente observa uma certa paralisação em relação aos IPOs, o mesmo não pode ser dito em relação ao mercado de renda fixa, que começa pouco a pouco se aquecer com ofertas em volumes maiores, taxas bem interessantes também, que vem movimentando cada vez mais esse mercado. E passando para a próxima notícia, pressionado pelo mercado, o governo avalia cortar gastos para manter o arcabouço fiscal de pé. Quais são as alternativas? Então, o que acontece, pessoal? O governo ele foi bastante criticado, né? O mercado criticou bastante o governo, então a equipe econômica agora está olhando onde que ela pode
começar a reduzir gastos e alguns temas serão debatidos. Por exemplo, questão com gastos com servidores, gastos com previdência, reforma de gastos sociais, abono salarial e por último, desvínculo de gastos. O que acontece? O único problema é que essa parte aí de corte de gastos, ela não vai ser numa coisa de curto prazo, né? Não vai vir com o intuito de encontrar formas de pagamento daquela desoneração de 17 setores. É uma coisa mais de curto, médio prazo. De qualquer maneira, isso aí vai ser apresentado ao longo dessa semana e esse resultado, como eu disse, não tem um foco imediato. O foco imediato ainda do governo nessa parte fiscal é a parte de aumento de arrecadação de receita. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.